A paz do Senhor Jesus, meus amados, quero aqui passar e desejar um dia abençoado a cada um de vocês. Estava aqui lendo, meditando na palavra e pensando como existem dias nas nossas vidas que enfrentamos dias de bonança, mas também existem dias que enfrentamos dias de tempestade. A palavra de Deus vai nos relatar duas tempestades em que os discípulos enfrentaram com Jesus. Uma que Jesus estava com eles dormindo dentro do barco, e a segunda que Jesus vem socorrê-los andando por sobre as águas. Aqui nessa segunda tempestade que Jesus vem andando sobre as águas, eles estavam com tanto medo que quando viram Jesus andar por sobre as águas, eles chegaram até pensar que era um fantasma. Mas Jesus olha para eles e diz: "Tem de bom ânimo, meu filho. Não temas, não desanime. Sou eu." E Pedro era aquele discípulo mais ousado, olha para ele e diz: "Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Muitas vezes nós temos que ser assim como Pedro. Temos que ser ousados, temos que enfrentar a tempestade de frente, mesmo estando com medo. Mas o nosso medo acaba a partir do momento que Jesus entra na nossa vida. Quando nós estamos olhando para Jesus, com os nossos olhos direcionados para Jesus, aquilo nos dá ânimo, nos dá força, nos dá ousadia para enfrentar a tempestade. E Jesus olha para ele e diz: "Vem, Pedro." E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Se você quiser enfrentar a tempestade e andar por sobre as águas, só vá se estiver olhando para Jesus. Porque Pedro começou a andar porque Jesus o chamou. E quando Jesus chama, ele se responsabiliza. E enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava por sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o vento, para aquele mar inquieto, Pedro começou a sentir medo no seu coração. E ali Pedro começou a afundar. Por que que isso acontece? Porque nós deixamos de olhar para Jesus. Nós deixamos de confiar em Jesus. Nós olhamos para tempestades e começamos a achar que aquela tempestade vai nos matar, que aquela tempestade é maior do que o Jesus que nos chamou. Se Jesus te chamou, meu querido, acredite, Jesus se responsabiliza. Se Pedro não tivesse olhado para aquela tempestade, Pedro não teria afundado, Pedro teria até o encontro de Jesus. Mas é lindo porque mesmo assim Pedro clama ao Senhor Jesus por socorro. E é isso que nós temos que fazer. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas começam a sair do nosso controle, nós devemos clamar a Jesus. Nós devemos pedir: Jesus, socorre-me. Jesus, estende a tua mão. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus prontamente estava ali para socorrer Pedro. E Jesus estende a sua mão a Pedro e toma-o pela mão, levanta, ergue-o, pois ele estava ali a afundar sobre as águas. E Jesus leva ele são e salvo de volta para o barco. Então, meus amados, olhe para Jesus. Clame a Jesus por socorro no dia difícil, nos dias das angústias. Não olhe para o problema, porque o problema não é maior do que o teu Deus. O problema não é maior do que Jesus. Quando você deixar de olhar para o problema, quando você fitar os seus olhos em Jesus, Jesus também vai estar ali pronto para te socorrer e estender a mão dele poderosa para te levantar, para te erguer, para te colocar de pé e te colocar de volta no barco, num lugar onde você vai ficar seguro. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos hoje, que vocês reflitam nessa palavra, em nome de Jesus. Amém.